Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula de FHCQ, que é uma sigla para ferimento, hemorragia, choque e queimadura. Vamos começar por ferimento. Ferimento é qualquer lesão ou perturbação produzida em algum tecido por um agente externo, seja ele físico ou químico. Nós classificamos os ferimentos em aberto e fechado. Vamos falar mais detalhadamente no decorrer da aula sobre eles. Os ferimentos podem variar conforme a profundidade, complexidade, contaminação e natureza do agente agressor. E nós classificamos da seguinte maneira: profundidade pode ser superficial, onde envolvem pele, tecido subcutâneo e músculos, ou profundo, quando atingem estruturas profundas ou nobres, como nervos, tendões, vasos calibrosos, ossos e vísceras. A complexidade pode ser simples, por exemplo, quando não há perda tecidual, sem contaminação ou corpo estranho, ou complexa, que é quando há perda tecidual. Por exemplo, esmagamento, queimaduras, avulsão e entre outros. Contaminação pode ser limpo, sem presença de resíduos ou sujidade, por exemplo, uma ferida cirúrgica, ou contaminado, com presença de sujidade, corpo estranho ou micro-organismo patogênico. Classificação geral dos ferimentos. Ferimentos fechados são os ferimentos em que não existe solução de continuidade da pele. A pele se mantém íntegra, podendo ser classificada em contusão, que é uma lesão por objeto contundente que danifica o tecido subcutâneo subjacente sem romper a pele. Hematoma, que é o extravasamento de sangue no subcutâneo com formação de coleção, que é o aumento de volume, pela ruptura de veias e arteríolas, consequência de uma contusão. Equimose, extravasamento de sangue no subcutâneo sem formação de coleção, consequência da ruptura de capilares. Ferimentos abertos são os ferimentos que rompem a integridade da pele, expondo tecidos internos, geralmente com sangramento. Também são denominados feridas. As feridas são traumas de alta ou baixa energia, decorrentes da superfície de contato do agente vulnerante. Segundo esse conceito, as feridas podem ser classificadas em incisivas ou cortantes, que são produzidas por agentes vulnerantes cortantes, afiados capazes de penetrar a pele, como um bisturi, uma faca, um estilete, entre outros. Contusas, que são causadas por objetos com superfície romba, como, por exemplo, uma pedra ou um soco, que são capazes de romper a integridade da pele. Perfurantes. O objeto que produz ferida é geralmente fino e pontiagudo, capaz de perfurar a pele e os tecidos subjacentes. As feridas perfurantes podem ser classificadas em perfuro contusas, que ocorre quando o objeto causador da ferida é de superfície romba, por exemplo, um ferimento por arma de fogo, e perfuro cortantes, quando o objeto possui superfície de contato laminar ou pontiagudo, por exemplo, ferimento causado por arma branca. Penetrante, quando o agente vulnerante atinge uma cavidade natural do organismo, geralmente tórax ou abdômen, apresenta formato externo variável, geralmente linear ou puntiforme. Transfixante. Esse tipo de lesão constitui uma variedade de ferida que pode ser perfurante ou penetrante. O objeto vulnerante é capaz de penetrar e atravessar de um lado ao outro um determinado órgão, podendo se utilizar como exemplo as feridas causadas por projétil de arma de fogo. Empalamento. Penetram por orifícios naturais do corpo e nele permanecem, como nariz, olhos e boca. Encravado. Penetram a pele e se fixam criando orifícios não naturais ao corpo, como em regiões de abdômen, do tórax ou pernas. Isquêmico. Caracterizadas como feridas pequenas, circulares e profundas, ocorrendo frequentemente em porções dos membros inferiores. Pressão. Uma ferida por pressão significa um dano ao tecido ou à pele que ocorre quando há uma diminuição da circulação sanguínea provocada pela pressão aplicada a uma área específica. Esmagamento. Geralmente é visto em vítimas de acidentes automobilísticos e em vítimas de escombros. Evisceração. Caracterizada como projeção de uma ou mais vísceras para fora da cavidade abdominal, através de uma ferida operatória ou traumática. Mordeduras, como cães e gatos, ou picadas, por exemplo, inseto, aranha, escorpião e cobra. Cuidados durante o atendimento. Evisceração. Limpar essas vísceras e detritos grosseiros com soro fisiológico e cobri-las com plástico esterilizado, próprio para esse fim, ou com compressas úmidas para isolá-las do meio ambiente. Em hipótese alguma, tentar reintroduzir as vísceras no abdômen, porque o sangramento se agrava ou propicia o extravasamento de fezes. Em caso de objetos que penetrem o abdômen, como pedaços de ferro, madeira ou outros, nunca retirá-los. Corte-os se necessário e proteja para que não se movam durante o transporte. Esses corpos estranhos só podem ser retirados em centro cirúrgico, onde haja condições de controlar o sangramento. Escoriações, lesões corto-contusas e lacerações. Controlar o sangramento por compressão direta, aplicação de curativo e bandagens.
imobilize as extremidades com ferimentos profundos. Em pacientes com pressão arterial normal, efetue a limpeza das lesões de forma rápida. No trauma grave, esse procedimento é omitido para reduzir o tempo de chegada ao hospital. Ferimentos perfurantes. Em caso de ferimentos perfurantes, tratar as condições que causem riscos iminentes de vida. Avulsões. Coloque o retalho em posição normal e efetue compressão direta da área para controlar o sangramento. Caso seja possível, lave o retalho com água corrente ou soro fisiológico antes. Amputações traumáticas. Cuide do segmento amputado, o que está separado do corpo. Limpe com solução salina ou água corrente, sem imersão em líquido. Envolva-o em gaze estéril úmida ou compressa limpa molhada. Proteja o membro amputado com 2 sacos plásticos. Coloque o saco plástico em recipiente de isopor com água gelada. Jamais coloque a extremidade em contato direto com o gelo. Não se deve demorar no cuidado ao segmento amputado, já que a vítima é considerada de alto risco para o choque hipovolêmico. O paciente deve ser removido o mais rapidamente possível para o hospital. Empalamento. Exponha a lesão retirando a roupa. Nunca remova objetos empalados sem que o paciente esteja no ambiente hospitalar. Estabilize o objeto no local encontrado com curativo apropriado. Não tente quebrar ou mobilizar o objeto, exceto se isso for essencial para o transporte. Esmagamento. No caso de extremidade presa à maquinaria industrial, desligar a energia da máquina e em seguida faça a lenta reversão manual das engrenagens e retirada do membro. Caso não seja possível liberar a extremidade, a máquina deverá ser desmontada e transportada juntamente com a vítima ao hospital. Projétil de arma de fogo. Considere o calibre, a velocidade, o tipo de munição e a forma do projétil. Além da perfuração, ocorre queima dos tecidos ao redor. Sempre procure o orifício de saída. O orifício de entrada é sempre menor e mais discreto que o de saída. Um mesmo projétil pode lesar vários tecidos internamente e o sangramento ser volumoso, mesmo com orifício de penetração pequeno. Lesões decorrentes de explosões. Avalie a profundidade de penetração e as queimaduras no corpo da vítima. Mordida de cães e gatos. Lave a ferida com água e sabão de coco. Não feche a ferida com curativos. Encaminhe a vítima ao hospital para avaliação da necessidade de vacinação antirrábica e antitetânica. Mordidas em extremidades do corpo, como pés, mãos ou orelhas, são consideradas mais perigosas para o contágio do vírus da raiva humana. As lambeduras por cães ou gatos doentes em tecidos abertos é considerado de risco. Picadas de insetos, aranha, escorpião e cobra. Lavar o local com água e sabão. Tentar capturar o animal com segurança para identificá-lo. Não tentar retirar o veneno do local, chupando, por exemplo, ou cortando, espremendo ou garroteando o membro. Conduzir o paciente o mais rápido possível ao hospital, pois há risco potencial de choque anafilático e ação direta do veneno. Perfeito, agora que nós já sabemos tratar e identificar os ferimentos, vamos partir para as hemorragias. Hemorragia é a perda de sangue do sistema circulatório, devido à ruptura dos vasos sanguíneos, sendo que a gravidade é medida pela quantidade e rapidez com que o sangue é extravasado ou perdido. Existem 2 tipos de hemorragia, as internas e externas. A interna é quando não é possível visualizar, são classificadas como as mais comuns, porém juntamente mais letais, pois demanda muito conhecimento e senso crítico do profissional da PH para identificar. Alguns dos sintomas mais comuns são palidez, cansaço, fraqueza, pele fria e úmida, pulso rápido e fraco, respiração acelerada, muita sede, queda de pressão, tontura, tremores, náuseas ou vômitos com sangue, confusão mental ou desmaios, dor ou endurecimento abdominal. Alguns dos cenários mais comuns para uma hemorragia interna é quando ocorre acidente automobilístico com impacto muito forte, acidentes como queda e esmagamento, onde o corpo suportou muita pressão e até mesmo ferimentos por arma de fogo. Agora, a hemorragia externa é quando o extravasamento de sangue é visível, podendo ser assim tratado de forma imediata na fonte do problema. Ela é separada em 3 categorias, sendo elas a hemorragia capilar, que trata-se do tipo mais frequente de sangramento, ocorrendo nas situações do cotidiano, normalmente causados por cortes ou abrasões menores. E esses incidentes afetam exclusivamente os capilares, que são os vasos sanguíneos próximos à superfície corporal. Hemorragia venosa. Esse tipo de hemorragia ocorre como resultado de cortes mais extensos ou profundos, resultando em um fluxo contínuo e gradual de sangue. Hemorragia arterial. É o tipo de hemorragia em que são atingidas as artérias, isto é, os vasos que levam sangue do coração ao resto do corpo e por isso tem sangue vermelho vivo, com grande fluxo e intensidade.
O sangramento arterial é o tipo mais grave e pode até provocar jatos de sangue para locais distantes do corpo e risco de morte. Agora, vamos entender as repercussões no organismo quando se há uma hemorragia. O corpo tem um mecanismo compensatório, que basicamente faz uma vasoconstrição para tentar manter o sangue para todos os órgãos mais importantes, como rins, coração e cérebro. A taquicardia entra junto nesse jogo, tentando manter o débito cardíaco. Por isso, é extremamente importante ficar atento a esse sintoma, pois ele indica um choque hipovolêmico. A pessoa vai ficando pálida, com o coração disparado, o pulso fino e difícil de apalpar. E pacientes que têm uma perda importante e demora a ter atendimento podem acabar entrando em óbito. Agora, vamos entender quais são os níveis e gravidade de hemorragia. Hemorragia classe 1. Sinais e sintomas mínimos. Leve aumento de frequência cardíaca. Hemorragia classe 2. Frequência cardíaca maior ou igual a 100 batimentos por minuto, respiração rápida, pulso fino e leve e diminuição da diurese. Hemorragia de classe 3. Além dos sintomas de hemorragia de classe 2, apresenta sinais clássicos de hipoperfusão. Existe diminuição do nível de consciência, palidez e sudorese fria. Hemorragia de classe 4. Taquicardia extrema, marcada pela queda da pressão sistólica e dificuldade para perceber-se a pulsação. O débito urinário está próximo a zero e a perda total da consciência. As complicações de uma hemorragia podem ser severas, como choque hipovolêmico, falência de órgãos como rins, fígado, pulmões ou cérebro e até coma. Agora que nós entendemos como funcionam as repercussões no organismo e como identificar, vamos partir para os métodos de contenção de hemorragia. Tratamento de hemorragia interna. O tratamento da hemorragia interna só pode ser feito em ambiente hospitalar, mas as medidas de atendimento inicial consistem em abordar adequadamente a vítima prestando atenção ao A, B, C e D, aquecer a vítima com cobertores, não lhe dar nada para comer ou beber, conduzir a vítima a um hospital. Tratamento de hemorragia externa. Método de compressão direta. Quase todos os casos de hemorragia externa podem ser controlados pela aplicação de pressão direta na ferida, o que permite a interrupção do fluxo de sangue e favorece a formação de coágulo. Preferencialmente, utilizar compressa estéril, pressionando firmemente por 10 a 30 minutos. Em seguida, fixar a compressa com bandagem. Elevação do membro. Quando se eleva uma extremidade de forma que ela fique acima do nível do coração, a gravidade ajuda a diminuir o fluxo de sangue. Aplique esse método simultaneamente ao da pressão direta. Não utilize, porém, em caso de fraturas, luxações ou de objetos empalados na extremidade. Compressão indireta. Pressão digital sobre o ponto de pulso. Usar a pressão sobre o pulso de artéria quando os dois métodos anteriores falharem ou não se tem acesso ao local do sangramento. Essa pressão é aplicada com os dedos sobre os pontos de pulso de uma artéria contra uma superfície óssea. É necessário a habilidade do agente e conhecimento dos pontos exatos de pressão das artérias. Aplicar gelo. O uso de compressas frias ou bolsas de gelo nas contusões previne a equimose, que são as manchas roxas. Torniquete. Aplicar torniquete somente quando existir amputação traumática do braço ou da perna, com sangramento abundante e que não tenha respondido às técnicas anteriores, ou se caso o hospital estiver a mais de 30 minutos de distância. Bandagem triangular. A bandagem triangular é muito utilizada para estancar sangramentos, imobilizar, fixar curativos, proteger de ferimentos e também auxilia no transporte do paciente. Curativos compressivos têm a função de conter sangramentos por pressão entre o curativo e a pele. Somente após o controle sobre a hemorragia é possível que o ferimento seja tratado e receba os cuidados e curativos específicos necessários. Bandagem israelense é muito utilizada em APH tático, pois ela proporciona um curativo rápido, eficaz e limpo. E por fim, o curativo valvulado ou de 3 pontas, considerado um curativo complexo, mas de forma geral é usado para tratamento inicial de pneumotórax aberto. Choque. O choque é uma condição crítica que ocorre quando há uma redução na disponibilidade de oxigênio para várias partes do corpo humano devido a causas que podem ser de natureza circulatória ou neurológica. A perfusão celular depende principalmente do coração, volume de líquidos, vasos sanguíneos e células do corpo. Esses componentes possuem diferentes classificações de choque. Temos o choque hipovolêmico, que ocorre devido à perda significativa de volume sanguíneo, sendo especialmente comum em pacientes traumatizados, principalmente devido a hemorragias. Temos também o choque distributivo, que está relacionado a mudanças no tônus vascular causadas por várias razões diferentes. E por fim, temos o choque cardiogênico, que é resultado de problemas no coração. Em pacientes traumatizados, a hemorragia é geralmente considerada a causa mais comum de choque até que outras causas sejam descartadas.
Agora, o choque hipovolêmico, que ocorre devido a uma redução no volume sanguíneo, frequentemente causado por hemorragias. Isso resulta em uma diminuição na pressão de enchimento. O organismo responde ativando o sistema simpático, o que causa a contração das arteríolas, aumento da resistência vascular, contração das veias para aumentar o retorno venoso e efeitos cardíacos diretos, incluindo aumento da frequência cardíaca e força de contração. Essas respostas visam restaurar a perfusão tecidual. Alguns dos sintomas mais comuns são dor de cabeça leve, cansaço excessivo, tonturas, náuseas, pele pálida e fria, sensação de desmaio e lábios azulados. O choque cardiogênico ocorre quando o coração não consegue bombear adequadamente o sangue pelo corpo, limitando a distribuição de oxigênio. É frequentemente associado ao infarto agudo do miocárdio, mas também pode ocorrer em casos de intoxicação por medicamentos, infecções graves e em indivíduos com arritmias, insuficiência cardíaca ou doença coronária. Causas intrínsecas de choque cardiogênico incluem lesões do músculo cardíaco, arritmias cardíacas e disfunção valvar. Lesões do músculo cardíaco, como infarto do miocárdio, podem prejudicar a capacidade de bombeamento do coração. Arritmias afetam a eficiência das contrações cardíacas, diminuindo o débito cardíaco. E disfunções valvares causadas por lesões podem levar à regurgitação do sangue, resultando em insuficiência cardíaca congestiva com sintomas como palidez, aumento da frequência cardíaca, pressão arterial baixa, sonolência e redução da produção de urina. Causas extrínsecas: choque cardiogênico ou obstrutivo. O choque obstrutivo é causado por obstruções ou compressões nos grandes vasos ou no próprio coração, destacando-se de 3 causas principais. Pneumotórax hipertensivo resulta de um aumento agudo da pressão intratorácica, comprimindo as grandes veias, como a veia cava inferior, comprometendo o retorno venoso e reduzindo o débito cardíaco. Tamponamento cardíaco é causado pelo acúmulo de líquido entre as camadas do pericárdio seroso, comprimindo o coração e afetando sua capacidade de dilatação na diástole, resultando em um débito cardíaco reduzido. Tromboembolismo pulmonar envolve a presença de trombos na circulação venosa, que pode se deslocar para os pulmões, obstruindo os capilares pulmonares e reduzindo o retorno de sangue ao lado esquerdo do coração, resultando em baixo débito cardíaco e, consequentemente, em choque. Choque distributivo. O choque distributivo é caracterizado por uma vasodilatação periférica global, prejudicando o fornecimento de oxigênio aos tecidos. Ao contrário de outros tipos de choque, o débito cardíaco permanece preservado, sem problemas na função cardíaca ou volume sanguíneo circulante. O choque distributivo é o mais grave e tem mais alto risco de mortalidade, devido à vasodilatação que impede a vasoconstrição reflexa comum em outros tipos de choque. Existem 4 principais subtipos de choque distributivo, sendo eles o choque séptico, resulta de uma resposta inflamatória intensa devido a uma infecção generalizada, levando à diminuição da pressão arterial e má distribuição de oxigênio aos tecidos. Choque anafilático ocorre em resposta a uma redução alérgica grave a substâncias como nozes, picadas de abelha ou pelo de cachorro, causando inchaço no rosto, dificuldade respiratória e aumento dos batimentos cardíacos. Choque neurogênico geralmente é causado por lesões na medula espinhal devido a acidentes, medicamentos, doenças ou tumores, afetando o controle do sistema nervoso sobre a função cardiorrespiratória. Choque psicogênico, mediado pelo sistema nervoso parasimpático, pode causar bradicardia e vasodilatação transitórias, levando à diminuição temporária da pressão arterial, geralmente recuperável rapidamente. Além desses subtipos, também é mencionado o choque decorrente de crise adrenal, que pode resultar da insuficiência da glândula adrenal na reprodução de hormônios como cortisol e aldosterona, levando à hipotensão profunda e risco de colapso circulatório. Complicações do choque. O choque pode levar a várias complicações graves, especialmente se não for reconhecido e tratado prontamente. Insuficiência renal aguda. A falta de perfusão adequada nos rins, devido ao choque não tratado, pode causar danos temporários ou permanentes aos túbulos renais, resultando em insuficiência renal. Síndrome da angústia respiratória aguda. Danos ao endotélio dos capilares pulmonares podem levar ao acúmulo de líquido nos pulmões, prejudicando a troca de oxigênio, causando a síndrome da angústia respiratória aguda. Insuficiência hematológica. O choque pode afetar a capacidade normal de coagulação do sangue, resultando em coagulopatia, seja devido à diluição dos fatores de coagulação ou ao consumo excessivo desses fatores durante o controle do sangramento. Insuficiência hepática. Embora menos comum, o choque prolongado pode causar lesões hepáticas graves, levando à insuficiência hepática, manifestada por sintomas como hipoglicemia, acidose lática e icterícia. Falência de múltiplos órgãos.
O choque pode desencadear a disfunção de um órgão, que pode se espalhar para outros órgãos, resultando em falência de múltiplos órgãos. Isso é frequentemente associado à sepse, contribuindo para a síndrome de disfunção múltipla de órgãos. Fatores importantes que devem ser avaliados. Vários fatores podem complicar a avaliação dos sistemas de choque em um paciente. Esses incluem a idade, recém-nascidos e idosos têm menor capacidade de compensar a perda aguda de sangue e outros estados de choque. Em atletas bem condicionados podem apresentar frequência cardíaca em repouso muito baixa, tornando o aumento súbito na frequência cardíaca um sinal de alerta. Gravidez. Durante a gravidez, o volume sanguíneo aumenta significativamente e os sinais de choque podem não ser tão evidentes até que uma grande quantidade de sangue seja perdida. Além disso, o feto pode ser afetado antes de a mãe mostrar sinais de hipotensão. Doenças pré-existentes. Pacientes com doenças graves, como doenças cardíacas ou pulmonares crônicas, têm menos capacidade de compensar a perda de sangue. Uso de medicamentos. Certos medicamentos, como beta-bloqueadores e inibidores de canais de cálcio, podem interferir nos mecanismos de compensação do corpo. Anti-inflamatórios e anticoagulantes também podem aumentar o risco de sangramento. É essencial levar em consideração esses fatores ao avaliar um paciente em potencial estado de choque. Perfeito, já passamos por ferimentos, hemorragias e choque. Agora é hora de falar sobre as queimaduras. É plausível falar que a queimadura é uma das maiores agressões ao corpo humano. E o nosso trabalho como profissionais do atendimento pré-hospitalar é garantir que essas vítimas tenham um atendimento excepcional, dirigido por técnica, conhecimento e um bom senso crítico. Vamos começar falando sobre o maior órgão do corpo humano, a pele, representando 15% do peso corporal e consiste em 3 camadas, sendo elas a epiderme, que é a camada externa que protege o corpo contra micro-organismos e regenera constantemente, produzindo novas células que sobem gradualmente para a superfície da pele. Temos também a derme, que é a camada intermediária, composta por tecido fibroso, vasos sanguíneos, nervos, glândulas e folículos pilosos. A derme se mistura com a epiderme e contém células chamadas papilas. E por fim a hipoderme, que é a camada mais profunda que armazena nutrientes e atua como isolante térmico e proporciona proteção contra pressões e traumas externos. A pele desempenha diversas funções essenciais, incluindo elas a proteção contra agentes externos, como frio e calor, regulação da temperatura corporal, permitindo a perda de calor em dias quentes e a conservação em dias frios, excreção, eliminando o suor pelos poros e lubrificando pelos e a superfície da pele pelas glândulas sebáceas, sensibilidade, captando sinais de frio, calor e dor, fornecendo informações vitais para a saúde e sobrevivência, tanto do ambiente interno quanto externo do corpo. Agora vamos falar sobre as queimaduras em si. As queimaduras são classificadas de acordo com a gravidade e profundidade do ferimento. Existem 4 principais tipos de queimaduras, sendo elas a queimadura de primeiro grau, que é superficial, afeta apenas a epiderme, causando dor e vermelhidão no local. Não produz bolhas e geralmente melhora em 3 a 6 dias sem deixar sequelas. Já a queimadura de segundo grau, superficial, atinge a epiderme e uma porção superficial da derme, podendo causar bolhas e tem uma aparência úmida. A recuperação leva até 3 semanas e geralmente não deixa cicatrizes. Agora, a queimadura de segundo grau profunda afeta totalmente a derme, sendo mais graves que a superficial. Pode causar destruição das terminações nervosas e requer mais de 3 semanas para cicatrizar, podendo deixar cicatrizes. Queimadura de terceiro grau é a mais grave, atingindo toda a derme e os tecidos subcutâneos. Pode destruir glândulas sudoríparas, folículos capilares, nervos e capilares sanguíneos, podendo alcançar músculos, tendões e ossos. Essas lesões são esbranquiçadas ou acinzentadas, secas, indolores e deformantes, não curando sem intervenção cirúrgica como enxertos de pele. Queimadura de quarto grau em carbonização. Geralmente ocorre com queimaduras elétricas e são extremamente graves, atingindo todas as camadas da pele, tecido adiposo, músculos, ossos e até órgãos internos, causando complicações sérias. Causas das queimaduras. As queimaduras podem ser causadas por diversas fontes e existem 4 principais tipos de causas. Queimaduras térmicas resultam do contato com fonte de calor, como fogo, líquidos quentes, vapores, objetos aquecidos, exposição ao sol ou frio extremo. Temos também as queimaduras químicas, que são provocadas pela exposição a substâncias químicas corrosivas, que podem entrar em contato com a pele diretamente ou através das roupas. Queimaduras por eletricidade, causadas por descargas elétricas, podem causar danos extensos, mesmo com poucos sinais visíveis de lesão. Podem levar a arritmias cardíacas e apneia, sendo monitoradas em pacientes no atendimento pré-hospitalar. Queimaduras radioativas. Geralmente resultam da exposição prolongada à luz solar, incluindo os raios UV solares, cabines de bronzeamento, lâmpadas solares, entre outros.
Extensão e gravidade. Para determinar a gravidade de uma queimadura, é essencial avaliar sua profundidade e o percentual da superfície corporal afetada por queimaduras de segundo ou terceiro grau. Com base nisso, as queimaduras podem ser classificadas como leve, moderada e grave, o que influencia o prognóstico de cura e o risco de complicações. As categorias são leves ou pequenas, afetam menos de 10% da superfície corporal, moderadas ou médias, abrangem de 10% a 20% da superfície corporal, e graves ou grandes, comprometem mais de 20% da área corporal. A extensão da queimadura pode ser medida usando duas regras específicas. Regra dos 9. A regra dos 9 funciona para determinarmos a porcentagem de dano na pele da vítima. Para isso é atribuído a cada segmento corporal o valor 9 ou o múltiplo dele, sendo a cabeça 9%, tronco, frente 18%, tronco, costas 18%, membros superiores 9% cada, membros inferiores 18% cada e genitais 1%. Inalação de fumaças ou gases. A inalação de fumaça ou gases é uma causa significativa de morte precoce em vítimas de incêndios, principalmente devido à intoxicação por monóxido de carbono, que é a complicação mais comum. Tratamento. O tratamento das queimaduras segue um protocolo baseado nos princípios do ATLS e do Curso Nacional de Normatização ao Atendimento ao Queimado. Esse tratamento envolve avaliação primária, sendo a verificar as vias aéreas, para garantir que o paciente possa respirar adequadamente. Se houver dificuldades respiratórias, como rouquidão, sibilos ou queimaduras próximas à face, a intubação endotraqueal pode ser necessária. Agora, no passo B, vamos avaliar a respiração e a expansibilidade da parede torácica. No passo C, avaliar a circulação, incluindo a pressão arterial e a presença de queimaduras circunferenciais em outras áreas do corpo. Também é importante estabelecer acesso intravenoso para administrar fluidos. No passo D, avaliar o estado neurológico do paciente, aplicando a escala de coma de Glasgow e verificando a resposta pupilar. Agora, no passo E, vamos expor o paciente para verificar a extensão das queimaduras, remover possíveis fontes de calor residual nas roupas e manter o controle da temperatura corporal para evitar a hipotermia. Essa avaliação primária é fundamental para determinar a gravidade das queimaduras e iniciar o tratamento adequado. Após a avaliação primária, inicia-se então a avaliação secundária do paciente queimado. Isso envolve uma avaliação detalhada de cabeça aos pés, em busca de outras lesões. Além disso, é importante estimar a área queimada para determinar a gravidade da lesão e planejar a reposição de fluido. A regra dos 9 é frequentemente usada para calcular a área queimada, onde grandes regiões do corpo representam 9% da superfície corporal e a área genital representa 1%. E detalhe, proporções diferentes são usadas em crianças. Durante a avaliação secundária, também é crucial fazer curativos nas feridas para evitar a contaminação e reduzir o fluxo de ar sobre elas, geralmente usando um pano ou toalha estéril seca.